certamente a sua empresa não atua no mais alto grau de eficiência. Toda empresa tem as suas deficiências. O profissional que ele quer crescer no mercado, seja quem está entrando agora ou seja quem já está no mercado e que quer se profissionalizar, ele tem que ter em mente que ele precisa acumular muita experiência, ele precisa acumular muito conhecimento. O cliente, quando ele vai buscar um imóvel para adquirir, ele não está comprando o seu imóvel porque você constrói bem, porque você tem boas técnicas construtivas, porque você tem um bom projeto. O cliente, ele procura um imóvel para comprar por uma necessidade própria dele. Eu acho que o principal ponto do negócio imobiliário, para a pessoa se destacar no processo imobiliário, é profissionalização. Começando mais um Capitalcast, o podcast da Capital Concreto. Prazer, sou Henrique Colombini, sócio-diretor de novos negócios e estou estreando hoje aqui nessa bancada. Antes de começar, já peço para você deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque daí vocês não podem perder as entrevistas com pessoas extraordinárias do nosso mercado. E hoje aqui não seria diferente, né? Estou com um grande amigo, além de um grande nome do mercado, ele que é CEO, fundador da Dome Inteligência de Mercado, Manuel Bruno. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo, né, que a gente vai poder aqui contribuir, bater esse papo, enfim, e espero conseguir contribuir à altura o convite que você me fez. Com certeza, vai ter muita história aqui, viu, pessoal? Sem dúvida, participar do primeiro é importante, né, então espero fazer jus a isso. Lógico, não, vamos embora. Aqui, não quero dar spoiler, mas enfim, já trabalhamos juntos. Bom, deixa essa história aí mais para frente, né, Manuel? Mas vamos lá, vamos começar. Cara, mais para você se apresentar, como é que foi sua trajetória, como é que você começou nesse mercado? Fala um pouco pro pessoal aí. Bom, muito bem, assim, eu tenho 17 anos de experiência no mercado imobiliário. Comecei fazendo faculdade de engenharia, fui atuar na área técnica, né, como a grande maioria dos profissionais do mercado. Trabalhei em obra, planejamento e orçamento, suprimentos. Depois voltei para a obra, voltei para o planejamento e orçamento, coordenação de projeto. Enfim, fiquei em torno de 7 anos nessa área técnica, atuando em algumas empresas, mas a maior parte da minha carreira foi na maior incorporadora do Centro-Oeste, que é a EBM. Fiquei lá durante quase 12 anos. Muito grande. Onde iniciei lá como estagiário e fui até diretor e sócio da regional aqui em São Paulo. Depois vim para a parte de negócios, para a parte de incorporação, novos negócios, desenvolvimento de projeto, comercial, marketing, enfim, onde eu fazia toda a gestão da estrutura da empresa aqui no mercado de São Paulo, né? Foi em 2014, quando eu me mudei aqui para São Paulo para poder fazer essa gestão pela empresa. Fiquei aqui em São Paulo durante 7 anos e foi onde eu vim para esse mundo de negócios, né? O pessoal até me pergunta, né, quando estou em mesa de reunião, muitas vezes estava discutindo contratos, o pessoal perguntava: você é advogado? Não, sou engenheiro. E depois, você é engenheiro? Eu falava: já fui, deixei de ser. Então, hoje eu até brinco, né, depois eu vou falar um pouco sobre outras atuações, enfim, mas tenho atuação na área educacional também, do segmento imobiliário. E hoje eu até brinco com as pessoas: deixe de ser engenheiro, porque acaba que tem essa tônica da cabeça mais fechada da área técnica, né? E aí, com isso, eu vim me voltando para a área de negócios, para essa área comercial, marketing. Depois tive a oportunidade... Quando eu saí da EBM, eu montei uma empresa aqui em São Paulo, comecei a fazer negócios em parceria com alguns amigos meus. Foi quando eu fiz outros negócios com a Trinos, né, que foi onde a gente se conheceu. Eu já tinha feito duas sociedades com a Trinos no interior de São Paulo pela EBM. Nessa parceria que eu fiz com esses amigos meus, a gente fez outros 2 negócios juntos com eles em São Paulo capital, né, um em Moema, outro na Vila Mariana. E aí, com isso, eles me convidaram para poder estruturar, né, a área de incorporação lá. A gente foi montar uma joint venture ali para desenvolver alguns negócios, enfim, e tocar a operação São Paulo da empresa. Né, com isso, eu acabei voltando para Goiânia, porque a sede da empresa a sede principal, né, da empresa é em Goiânia, e eles queriam que eu tivesse uma rotina lá. Então, em 2021, eu voltei para Goiânia, me mudei de volta para lá. E comecei a tocar essa operação São Paulo na época,
Depois isso já foi se expandindo, foi quando a gente teve a oportunidade, né, de se conhecer, enfim, você estava numa outra empresa, a gente começou a se falar de um projeto, disso você já começou a trazer oportunidade de outros negócios. Isso aí. E eu falei, porra, esse cara aí tem estrela, né? E aí foi onde a gente lá estava numa crescente muito grande, precisando formar time, precisando trazer pessoas boas para nos ajudar nesse processo. Aí foi quando eu te convidei para trabalhar lá junto com a gente. E fiquei lá durante 1 ano e meio, só que acaba que eu voltei para uma função muito executiva, que era algo que eu já queria ter me direcionado para um caminho diferente quando eu resolvi sair da IBM, né? Já tinha montado meu próprio negócio aqui em São Paulo, enfim, e resolvi sair, só que nesse momento eu já estava em Goiânia, então foi quando eu montei a Domi lá em Goiânia, que é uma empresa voltada principalmente para prestação de serviço dentro do segmento imobiliário. Não, perfeito. Não, eu lembro bem dessa nossa atuação na Trinos. Foi 1 ano e meio aí com você, que foi um prazer, foi um aprendizado trabalhar com você. Eu falo, pessoal, que o Manuel devia ser olheiro de time de futebol, porque o que esse cara levou de talentos lá para Trinos... Bom, eu falando de mim, né, talentos. Mas, enfim, levou muita gente boa para lá, viu? Então, o Manuel também tem uma visão muito boa. E ali foram 2 anos, né? Depois que o Manuel saiu, eu segui ali com o time, e foram 50 projetos em 2 anos. Então, realmente, foi uma estrutura muito parruda, né? Que você começou, né? Quando eu saí de lá, cara, eu fiz a conta, assim, só na parte de incorporação, depois eu acabei atuando em outras frentes, né? Loteamento, multipropriedade, enfim, mas só na parte de incorporação foram 54 projetos em 1 ano e meio. Nossa. Então, assim, um volume muito grande. O que, obviamente, nos trouxe, né, assim, uma experiência muito grande de tudo isso, uma visão mais aprofundada, apesar de eu já ter uma certa visão do mercado financeiro, porque pela IBM eu já fazia negócios com o mercado financeiro, eu tinha relacionamento com empresas de capital aberto, como Elbor, Cirela, que a gente fazia negócio juntos, só que eu não tinha essa atuação pelo lado de dentro da estrutura financeira de um fundo de investimento, de uma gestora. E isso, obviamente, apesar de a gente não atuar na área financeira da empresa, e sim na área imobiliária, mas trouxe também uma bagagem, uma visão muito grande desse modelo de negócio. Além disso, a Trinos também, né, tem um modelo de negócio que busca muito escalabilidade, enfim, então tudo isso trouxe uma experiência, além de muito networking, né? Então acho que isso ajudou muito nessa evolução durante esse período. E network a nível Brasil, né? Isso. Viajou o Brasil todo. Manuel, e conta aí pra gente, cara, como é que foi essa virada de chave? Você que, cara, veio de uma carreira executiva muito consolidada e fala, cara, vou largar tudo, agora eu quero ser empresário. Como é que foi isso daí? Henrique, cara, foi assim, primeiro que é um baita desafio você sair de uma posição executiva. E eu falo assim, quanto mais você evolui nessa posição executiva, ao meu ver, maior vai ficando o desafio de empreender. Primeiro porque, de um lado, você começa a ter remunerações maiores, participações em resultado, bônus, enfim. Então, tudo isso vai te prendendo ali nesse modelo de atuação. E segundo, porque, de outro lado, a tendência é que você vai evoluindo também em termos de estrutura familiar, necessidade de responsabilidade maior, enfim. Então, isso é uma balança, né? Hoje já tem, né, uma família aí em construção, né? Até mandar um abraço aí para a Amanda, minha esposa, né? Uma baita parceira, enfim. Tem a minha filha Heloísa, já com 11 anos, e agora, né, nós estamos aí à espera de uma nova. Parabéns. Mais um membro aí da família, a Aurora, que tá vindo aí esse ano. Enfim, então, e tudo isso vai nos trazendo muita responsabilidade, né? De falar, porra, cara, eu vou abrir mão de algo seguro aqui para poder correr o risco. Só que, do outro lado, cara, tem uma chama, né, que aí é muito de perfil. Eu não sou daquela linha de todo mundo tem que empreender. Não, cara, empreender é para quem tem perfil, porque tem gente que não tem perfil, é melhor continuar trabalhando para os outros e está tudo bem também. Até porque, eu sou empresário, eu vou montar o meu negócio. Nem todo mundo da minha empresa vai ter perfil para se tornar um sócio ou para empreender. Lógico que a gente espera construir essa carreira com todos, mas é muito uma questão de perfil mesmo. Cada um tem a sua jornada. Só que dentro de mim eu sempre tive, assim, desde lá da IBM, quando eu resolvi sair da empresa, cara, eu fiquei 1 ano para poder anunciar para eles o meu interesse de saída, porque aí eu fiquei digerindo aquilo. Caramba. E me preparando também
financeiramente. Quando eu saí da empresa lá, que eu já saí para empreender, eu já saí para montar meu próprio negócio, primeiro, eu não tinha nada definido do que eu ia fazer e eu tinha feito um colchão assim, cara, 1 ano, né, eu me viro aqui sem precisar de salário, sem precisar de nada, enfim. Só que aí as oportunidades foram surgindo, as coisas começaram a acontecer e veio essa situação lá desse relacionamento com a Trinos na época. Mas isso, cara, assim, depois a reflexão que eu faço é que naquele momento que eu saí da IBM, no primeiro movimento que eu fiz, eu ainda tinha muita dúvida, eu ainda tinha muita insegurança nesse processo. Então era um processo que, por mais que eu tivesse saído, me arriscado e tivesse tido êxito nisso, porque eu fechei bons negócios, fechei boas operações, me rentabilizei nesse processo, mas eu ainda tinha uma insegurança muito grande com relação a ter meu próprio negócio, a empreender, e isso me fazia, por vezes, questionar, será que é isso mesmo e tudo. Quando já foi o movimento da Trinos para poder fundar a Domi, eu já estava mais maduro, já estava mais preparado, apesar de ter evoluído em responsabilidades com família e tudo isso ter aumentado do que o período anterior, mas isso me deixou mais pronto. Então eu falo assim que nessa saída para montar a Domi foi uma saída onde eu, cara, assim, aí assim não tinha um pingo de posição assim de e se não der certo, e se não acontecer, enfim, já foi uma coisa muito mais consolidada. Perfeito. Eu montei a empresa com 2 sócios, né, 2 amigos meus, enfim, que continuam amigos, você conhece muito bem. Conheço um deles. Um deles, né, bastante aí o Jordano, que trabalhou junto com a gente, e foi junto com ele o Pedro Nassif, até um abraço para os dois aí, que tem a Hub hoje, que é uma empresa lá em Campo Grande. Estou acompanhando eles. Isso. Legal. A gente montou a empresa juntos, tinha um desenho estratégico, depois a atuação deles e minha acabou divergindo estrategicamente, a gente resolveu tocar isso de forma separada, mas continua a amizade, continua a parceria, quem sabe até negócio juntos, a gente já conversa sobre isso. Só que aí eu fiquei com a Domi, eles foram para Campo Grande montar a Hub, e aí eu fiz... a gente vinha numa atuação muito voltada a empreender e a ter os próprios negócios. Inclusive, eu tenho participação em 2 projetos em Goiânia hoje, como sócio da incorporação desses projetos. Só que, com a saída deles, eu resolvi pivotar a empresa para um outro modelo de negócio, mais voltado para a parte de prestação de serviço. Então, hoje, eu caracterizo a Domi como um ecossistema de gestão e profissionalização para incorporadores, para profissionais do mercado imobiliário, onde a gente tem 3 áreas de atuação. A frente de gestão, que a gente faz, que é onde a gente presta serviço para os nossos clientes, fazendo a gestão dos projetos deles. É como se a gente fosse, e isso principalmente voltado para as frentes de marketing e comercial, que é onde a gente tem a concentração da nossa atuação. E é como se a gente fosse o departamento de marketing comercial dessas empresas. A gente tem uma visão muito clara de quem são nossos clientes, que são clientes que não são grandes companhias, que já têm essas áreas estruturadas dentro das suas empresas, são clientes de pequeno e médio porte, e a gente fornece toda essa estrutura para atendê-los. Já fizemos aí, no último 1 ano e meio, a gente fez 6 lançamentos. Nos últimos 15 meses, a gente lançou 5 empreendimentos, cara. E no total, nesses 18 meses, a gente fez mais de 500 milhões de VGV. Caramba! Quais praças, Manuel, mais ou menos? Só para eu ter uma Hoje a gente está em 4 estados, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Santa Catarina. Caramba! Já temos aí algumas conversas para São Paulo. E temos entendido também o modelo de negócio, porque é meio natural que com o crescimento da empresa e aí a nossa evolução, a nossa experiência nessa atuação e as reflexões com relação ao modelo de negócio, a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, aonde a gente acelera, aonde a gente reestrutura e redimensiona, enfim. Então, a gente está nesse processo hoje. Porque hoje a empresa, como eu falei, ela tem 3 áreas de atuação. Essa área de gestão, a parte de consultorias, que ela veio de uma procura pela área de gestão de empresas e de projetos que a gente não conseguiria atender, seja porque os VGVs eram menores, seja porque
a região a gente não conseguia atender logisticamente, enfim. Ou seja, porque o próprio incorporador não tinha interesse na gestão, tinha interesse era na consultoria. Isso começou a ficar muito latente, a gente foi lá e estruturou uma área de consultoria. E agora a gente tem também a área educacional, que está aí no forno para poder sair pela empresa, porque eu já tenho uma atuação dentro do educacional, eu sou mentor do Incorpora Pro, junto com outros 2 amigos meus profissionais lá de Goiânia também, que é o Caio Lobo e o Danilo Palmerston, onde a gente já está indo agora em maio para a 4ª turma nossa do Incorpora Pro, que é uma imersão voltada para a profissionalização dentro da incorporação imobiliária, onde a gente pega a incorporação de ponta a ponta, né, desde o início lá de estruturação, modelagem da empresa, organograma, visão estratégica, até aquisição de terreno, que é uma coisa que você conhece muito bem, domina muito bem, viabilidade, marketing comercial, vendas, experiência do cliente, estruturação de funding, enfim, então passa o negócio de ponta a ponta mesmo. E isso a gente faz presencial hoje lá em Goiânia. A última turma nossa tiveram 40 profissionais de 10 estados diferentes. Caramba! Então, o alcance realmente, então, tá Brasilzão. Não, Brasil, cara, assim, alcance nacional. A penúltima turma foram 14 estados diferentes, foram 30 profissionais. Então, assim, tem uma capilaridade muito grande. E aí isso, primeiro, começou a me atrair para essa área educacional. Além disso, eu também sou host de podcast, né? Pois é. Tem o Ink Talks, né? Que a gente já está aí, esse mês a gente faz 1 ano de programa. E tudo isso começou a me atrair para essa área educacional, além de ter uma sinergia muito grande com o nosso negócio, porque o Incorpora Pro, por exemplo, já gerou muito cliente para a Domi dentro desse processo. Então, o que eu falei? Cara, eu vou montar uma área educacional dentro da empresa. A gente está agora para lançar o nosso primeiro curso, que vai ser voltado para lançamentos imobiliários, né, para os gestores disso, gestor de marketing comercial, donos de empresa, enfim, para a gente poder levar todo esse nosso know-how, todo esse nosso conhecimento para esses profissionais. E tudo isso fecha o nosso ecossistema que a gente tem aí com essas soluções voltadas para o nosso setor. Então, em resumo, isso é a Domi hoje. É que a gente até conversando aqui com o pessoal do Capital Hub, falando, pô, tem muita sinergia aí para a gente, de repente, começar a discutir parcerias, projetos em conjunto. Não, depois desse podcast aqui, nós vamos ficar pelo menos mais umas 2 horas aqui conversando, porque vamos lá. Tem parceria à vista aí, você não tem a dúvida disso. Manuel, então, eu tô vendo aqui que, cara, parabéns. Que legal, cara. Assim, sua jornada tá maravilhosa. Mas e o começo? Quais foram os principais desafios do início, né? Porque o início, eu falo que iniciar qualquer projeto é igual você pedalar uma bike com a marcha pesada, né? Até você pegar realmente a velocidade. Como é que foi esse começo? Cara, vamos lá, assim. Primeiro, o que eu falo muito sobre a questão de montar um negócio, principalmente na jornada que a gente teve dentro da Domi, onde, quando eu montei a Domi lá atrás com os meus ex-sócios e depois quando eles saíram da sociedade, eu passei pela mesma circunstância, que é para onde nós vamos, qual que é a jornada da empresa. Porque por mais que a gente tivesse nós montamos um business plan, tal, né, fazendo o beabá ali profissional do negócio e tudo, nosso planejamento é esse. Mas, por exemplo, uma das questões que a gente teve ao longo da jornada, nós queremos atuar em Goiânia e uma outra praça. Tá bom, e qual é essa outra praça? Aí nós fomos atrás. Fomos em Cuiabá, em Palmas, em Campo Grande, enfim. E aí, você tomar essa decisão para onde ir, né, é uma decisão difícil. Sim, e é só investimento, né? Só viagens. Tudo. Aí você tem o gasto de viagem. Pois é. Então, assim, começaram a surgir oportunidades de prestação de serviço. A gente precisava pegar a prestação de serviço para poder pagar as contas. Só que eu era mais afeito a prestações de serviço, meus sócios, ex-sócios, sócios na época, nem tanto. Então, vamos fazer, não vamos fazer, como que a gente faz, enfim. Outra coisa também que nos gerava que é o problema bom de resolver, mas que gera muita dúvida, né? Muita noite sem dormir, enfim. Pelo fato dos profissionais que nós, pela imagem que nós criamos, a história que nós criamos no mercado, sempre nesses movimentos vinha muitas outras empresas
cara, vem para cá, ao invés de vocês montarem a empresa, desde lá com eles, ou depois, quando eles saíram também da sociedade, isso acabou acontecendo, vem para cá, vamos montar uma parceria aqui e se soma com a gente e tudo, que é um movimento natural, sim, né? A gente fica, né, assim, agradece aí toda essa oportunidade que a gente tem no mercado, mas aí você fica naquela dúvida, cara, e aí eu fecho com alguém, monto uma parceria, ou eu continuo aqui, porque obviamente que continuar a Domi sozinho foi muito mais difícil do que se eu tivesse fechado com alguém, porque as propostas de fechar era, você vai ficar com uma participação societária aqui de 10%, 15%, 20%, sei lá, cada um tinha sua condição, mas você tem aqui o seu salário. Na Domi eu não tinha salário ainda. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu tinha que aportar dinheiro na empresa e não tinha como tirar dinheiro da empresa naquele momento. Então, passar por tudo isso é muito desafiador, né? E é aquilo, muita noite sem dormir, muita reflexão, enfim. Só que eu sempre segurando muito ali na mão de Deus, cara. Assim, eu sou um cara, né, muito temente a Deus. Sim. E que me reconectei muito, tive, né, meus momentos aí na espiritualidade, mas me reconectei muito com Deus aí nos últimos anos e assim, diariamente lendo a Bíblia, rezando, orando e pedindo a Deus para poder me direcionar mesmo assim, me dar luz para onde seguir, enfim, e obviamente acessando outras pessoas, amigos, pessoas de confiança para poder conversar, mentorar, pedir conselhos. E com isso eu acabei resistindo a essas, vamos dizer, essas tentações, né? Assim, que são boas tentações, mas acabei resistindo a essas oportunidades e resolvendo seguir com a empresa, né? Os primeiros 6, 8 meses, cara, assim, foi bem desafiador. Eu fiquei sozinho na empresa, então assim, eu tocava a empresa. É isso que eu ia te perguntar, porque você começou com sócios e aí de repente. Quando eles saíram, a gente não tinha funcionário ainda contratado, porque eram 3 braços, então, 3 braços sêniores, então cada um tocava uma coisa, então ficava fácil, a gente terceirizava algum serviço e tudo, mas não tinha funcionário. E tinha menos demanda, menos coisa para poder tocar e cuidar. Enfim, quando eles saíram, eu fiquei sozinho na empresa. Eu já tinha projeto em andamento nessa parte de prestação de serviço, de gestão comercial. Na época não tinha marketing, mas o comercial era com a gente. E aí, assim, uns 7, 8 meses mais ou menos depois, que eu fui conseguir, pegando um novo contrato, estruturar a empresa para começar a trazer as primeiras pessoas, começar a formar time. Enfim, hoje nós já somos em 7 pessoas lá dentro da empresa e com vagas em aberto, com profissionais sendo contratados. Mas, assim, esse momento foi um momento assim, mais difícil, vamos colocar assim, porque... primeiro, tem essa questão de que é uma jornada dolorosa mesmo, assim, quando você sai para empreender e você tem pelo menos a questão por mais que você se prepare, cara, você foi lá, você preparou financeiramente e tudo, você tem um colchão de gordura financeiro, mas todos os meses você não vê dinheiro da empresa vindo para o seu bolso e você você tendo que bancar sua casa e muitas vezes ainda aportar na empresa. É um negócio que você vai dando aquela angústia, né? Então, assim, você tem que ter um preparo psicológico muito grande para poder lidar com isso. E aí, depois, também o processo dessas oportunidades e dessas coisas que iam surgindo e essa formatação da estrutura, enfim. Mas aí depois que já vieram as primeiras pessoas para o time, eu já fui conseguindo montar ali o time inicial da empresa, fechei os primeiros projetos, né, pós esse momento e comecei a lançar empreendimentos. A gente tinha lançado um empreendimento em Goiânia em 2023 com 130 milhões de VGV. No ano passado a gente lançou esse com 150 milhões no primeiro semestre do ano passado em Goiânia, depois lançou mais um de 100 lá em Sorriso, um de 50 em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Aí o negócio começou a tomar corpo, a gerar um caminho, entendeu? No segundo, começaram também as ações dentro do Incorpora Pro, isso foi puxando essa demanda para a consultoria, que a gente no ano passado ainda nem conseguiu atender, mas nesse ano a gente já começou esse atendimento. Aí com isso o negócio foi ganhando fôlego e tracionando, né? Perfeito. E você está só em cidades que estão crescendo, né? Ultimamente eu já tive com o prefeito de Sorriso, com o ex-prefeito no caso, né? Agora virou. Então, cara, uma cidade ali que tá, o agro lá é
o Ouro Verde, né? A soja. Então, realmente é uma cidade que vem explodindo. Eduardo Magalhães também, eu lembro no meu tempo de trinos, que é uma cidade também que está estourando, né, Manuel? Então, esse Brasil é muito grande, né? Muito, cara. É muito grande. Assim, a gente tem uma vantagem, porque eu atuei, na época que eu estava aqui em São Paulo, eu atuava tanto São Paulo capital quanto interior. E no interior eu atuava em 8 cidades diferentes. Então, são dinâmicas diferentes, são formas de atuação diferentes e tem outro business, né? Assim, você lançar um empreendimento em São Paulo capital, você lançar um empreendimento até em Goiânia, que, porra, o terceiro maior mercado do Brasil hoje, é uma dinâmica. Você lançar um empreendimento numa cidade de interior, 100, 200, 300 mil habitantes, é outra dinâmica completamente diferente. A grande vantagem é que a gente tem essa experiência adquirida. Agora, eu te confesso que, assim, cara, no primeiro momento, não tinha essa estratégia por trás, pensando que, nossa, eu vou mapear Sorriso por ser uma cidade do agro que está crescendo, ou Luiz Eduardo. Não, era o seguinte, cara, onde eu estou conseguindo contrato? Porque esse é o desafio do começo da empresa. Sim. Assim, cara, eu preciso pagar as contas, eu preciso que a empresa sobreviva, eu preciso sobreviver na minha pessoa física ali e bancar as minhas contas dentro de casa, então eu preciso fechar negócio. Onde estão surgindo as oportunidades? E aí é lógico, com responsabilidade de buscar bons projetos que vão de fato gerar resultado, mas a gente ia muito à mercê dessas oportunidades. Hoje a gente já começa a converter a atuação da empresa para um direcionamento mais estratégico, assim, de ter uma ação mais ativa, vamos colocar assim, né? Antes era muito assim, cara, preciso fazer, vão lá. Por exemplo, hoje a gente já tem um certo desafio logístico, né? Você tocar operações em regiões tão distintas, obviamente a logística penaliza a operação. Porra, isso, beleza, hoje a gente está aí atendendo os nossos clientes, enfim, continuamos fazendo essa gestão de todos esses projetos, só que isso obviamente penaliza o time, por exemplo, com toda a agenda, com a demanda, com essa intensidade, enfim. Isso durante um certo tempo, ok, mas o quanto isso vai ser sustentável no longo prazo? Então, são agora os redirecionamentos estratégicos que a gente já tem feito. E você também está atuando em Santa Catarina, né, Manuel? Isso. Esse eu falo que é um mercado assim que me deixou... Cada vez que eu vou lá eu me surpreendo. Sim. Cada vez que eu vou lá eu me surpreendo. Eu cheguei aí, Porto Belo, uma cidade com 29 mil habitantes, e fui lá num projeto de 11 mil unidades. E a velocidade de venda lá é uma coisa absurda, né? Lá no sul, em Santa Catarina. E você também está lá, né? A distância Goiânia, Santa Catarina, o quanto isso também atrapalha, você acabou de dizer, mas enfim, eu acho que é uma praça mais distante sua e é uma praça que eu vejo que realmente é muito pujante, ele tem uma velocidade de venda diferenciada. É uma praça que você quer fincar bandeira? Lá no sul ou não? Ou foi também uma oportunidade que surgiu? Não, foi uma oportunidade que surgiu, até da nossa primeira turma de mentoria, mas só para você ter uma noção, cara, o primeiro contato com o pessoal de Santa Catarina, e foi engraçado porque assim, aí foi onde surgiu essa visão de, pô, eu acho que aqui tem uma certa oportunidade. Umas 3 ou 4 empresas de Santa Catarina me procuraram no final do primeiro semestre do ano passado, né? 3 vindo dessa turma e 1 de canal de relacionamento mesmo. Eu falei, cara, então ali tem... a galera está precisando, pelo menos isso. Assim, tem necessidade, né? Tem demanda. E aí, só que na época eu não dava conta de atender. Assim, eu estava com 3 lançamentos acontecendo ao mesmo tempo e um time sendo formado. Pois é. No segundo semestre do ano passado foi quando eu comecei a tratar dessas demandas e dessas oportunidades. Então, foi um movimento já com esse pensamento de Santa Catarina demonstra ter uma demanda latente. Então, eu fiz uma primeira visita e rodei várias regiões lá com vários empreendedores diferentes para poder mapear e certificar que era isso mesmo. A gente entendeu que sim. Então, existe uma demanda ali para esse tipo de serviço. E é um mercado que a gente sabe que é um mercado que bomba hoje. Então, a gente falou, cara, vamos começar a colocar o pé lá, sentir como é que o negócio vai acontecer e a gente finca a bandeira e vamos montar uma estrutura da Domi para atender lá na região. Hoje é o que tem acontecido. A gente já está com um projeto de gestão, está com outro projeto de consultoria e já tem algumas conversas
rolando. Então, assim, é uma praça que eu acredito que tem potencial para a gente, de repente, acelerar e falar, vamos, né, nos posicionar aqui como Dome e fincar o pé e fazer esse trabalho crescer. Agora, é óbvio que a gente tem esses desafios que você colocou, de uma operação mais distante, do nosso desconhecimento com relação ao mercado, que a gente começa a conhecer agora, e de um mercado muito pulverizado, porque lá é uma praça onde o canal de vendas é muito pulverizado. São várias imobiliárias, não tem, assim, tem pouco daquela estrutura das grandes lançadoras, igual a gente tem em Goiânia, por exemplo, né, que também tem um mercado pulverizado, mas pelo menos tem a âncora ali de 2, 3, 4 grandes imobiliárias que conseguem fazer frente a um volume considerável de vendas no empreendimento. Então, com isso a gente está entendendo aí esse desafio também, sem querer agressivar demais e falar, já vamos pegar mais 3, 4, 5 projetos. Né? A gente quer crescer, busca uma certa velocidade, mas com uma certa cautela também, entendendo que a gente precisa ser responsável nesse processo. Perfeito. E como é que você descreveria a missão e os valores da Dome? Henrique, eu vou te falar que assim... Nunca parei nem para... Porque é aquilo, cara, assim, empresa no início, a gente não fica... Ela é assim, ela é o dono. Então, a gente não fica desenhando muito, assim. Eu acho que vai ter um momento da gente parar para poder pensar isso no detalhe, assim. A missão da empresa ela está pautada no próprio ecossistema, que é atuar, levar gestão e profissionalização para o mercado imobiliário, né? Assim, aí o marketing que me perdoe lá, meu time de marketing, mas assim, a gente nem sentou para desenhar isso, né, numa estrutura ali de missão, enfim, mas está muito voltado a isso porque é o que tem acontecido. Então, eu acho que assim, não adianta eu querer também ficar escrevendo uma missão de algo que eu... Cara, é o que tem acontecido hoje, assim, a gente trabalha com gestão, com profissionalização, enfim, em todo esse processo. E os valores, cara, eu acho que hoje ainda a cultura da empresa ela se pauta muito naquilo que eu tenho como valores mesmo, como cultura, enfim, obviamente venho construindo isso junto com o time, né? Amanhã isso vai se miscigenar também com o time, sócios, enfim, que forem adentrando aí a estrutura. E eu, assim, cara, eu sou muito de pessoas, né? Assim, sou um cara que valorizo muito, eu acho que o pontapé de uma empresa, de um negócio, está pautado em pessoas. Então, de ter respeito, de valorizar as pessoas dentro da estrutura, de ter muita transparência. Eu procuro tratar tudo de forma muito transparente naquilo que eu tenho que fazer. Cara, se tem um problema, vão sentar, vão resolver, vão colocar na mesa, não fica jogando nada para debaixo do tapete. Atuar de forma com muito respeito assim, a todos os elos. Assim, ser muito empático a todo o processo. Eu sempre procuro me colocar no lugar, seja com o cliente, seja com um funcionário, seja com qualquer stakeholder do processo, né? Eu sempre procuro entender muito o lado do outro, buscar ter visão ganha-ganha naquilo que eu faço. Então, assim, não sou aqueles cara fominha que, né, olha só para o próprio bolso. Não. Por exemplo, eu sou o gestor comercial que vira para o incorporador e fala, cara, eu acho que você precisa reajustar a sua tabela e subir preço agora, porque nós já vendemos bem, e se você não fizer isso, você pode ter prejuízo aqui no seu negócio, o que vai me prejudicar no volume de vendas. Sim. Só que não adianta eu querer um cliente que eu vou vender bem pra caramba no empreendimento dele e chegar lá no final ele vai fazer a conta e falar, pô, beleza, tá bom, a Dome ganhou dinheiro, as imobiliárias ganharam dinheiro, mas eu corri aqui um puta risco e não ganhei dinheiro no meu projeto. Então, assim, para mim não faz sentido, é algo que não é ganha-ganha. Então, assim, pô, eu tenho que ganhar dinheiro, é um negócio que a empresa vive disso, sobrevive disso, só que o parceiro também, o empreendedor, ele é quem corre mais risco. Então, obviamente, ele tem que ganhar dinheiro. E se eu enxergar que ele não está vendo que tem espaço para isso, eu vou avisá-lo. Ao contrário do que a grande maioria das empresas ou dos profissionais que fazem gestão comercial fazem. Mas é porque é a minha escola, assim, e é o meu jeito. Eu vim disso, né, cara? Assim, eu vim de gestão imobiliária como um todo. Então, é a forma com que eu trabalho. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Assim, não tenho isso no papel e tudo, mas estou falando aqui de forma natural. Quem é o Manuel, que naturalmente está refletido na Dome, porque eu tenho muita sinergia hoje com o meu time e a gente trabalha de forma muito alinhada. E, Manuel, qual é a maior dor do seu cliente? Você que está aí de norte a sul, tem alguma dor padrão ou cada região você sente algo diferente? Conta aí pra gente, cara.
Cara, assim, a maior dor do perfil do meu cliente, lógico, existem empresas muito profissionalizadas já no mercado, mas eu digo que é a minoria. Tá? Assim, um ponto que eu falo é que a grande maioria dos incorporadores, em número, não em volume, né? Você pegar as grandes companhias, capital aberto, enfim, é outra coisa, mas em número de empresas, a grande maioria dos incorporadores ainda tem uma deficiência muito grande de profissionalização dentro do seu negócio. E esse é o nosso público, principalmente na área em que a gente atua. Se eu estou falando de marketing comercial, eu estou falando de algo que é menos tangível, que é menos racional, que requer muito uma questão de sensibilidade, de entendimento do mercado, enfim. E com todo esse processo, cara, uma grande dor, uma grande necessidade que essas empresas, que esses profissionais têm, é de entender mais sobre essa frente de atuação. Porque, assim, a gente vai fazendo, né? Toda a experiência que a gente teve, todos os projetos que a gente lançou, cara, já participei de mais de 30 lançamentos de mais de 30 empreendimentos em 20 cidades diferentes. Tudo isso vai nos dando ali um background. Só que existem métodos e metodologias por trás, por mais que a gente não tenha isso mapeado, isso desenhado, existem. Então, tem coisas que elas vão se repetindo ali, vão formando padrões. Enfim, hoje o que a gente tem buscado fazer dentro da nossa atuação é identificar isso e sistematizar tudo isso através de metodologias, de métodos, enfim, para que em cada uma dessas frentes de atuação, seja na gestão, na consultoria ou no educacional, a gente dê clareza disso para os nossos clientes. Para quê? Para ajudar no processo deles de profissionalização também. Porque, assim, uma coisa é eu ir lá, eu estou fazendo uma gestão, por exemplo, ou uma consultoria. Uma coisa é eu ir lá e falar com ele assim, isso tem que ser feito dessa maneira. Beleza, ele vai saber o que fazer e como fazer. Mas ele não vai saber o porquê fazer aquilo e por que aquilo é feito dessa maneira. Então, o que a gente busca fazer, e no começo a gente já foi fazendo isso, mas sem ser algo sistematizado, e agora a gente vem sistematizando esse processo, o que a gente busca fazer é dar clareza para os nossos clientes do porquê a gente está fazendo as coisas. Porque aí, nesses porquês, ele vai melhorando o nível de profissionalização dele. E isso vai facilitando, inclusive, o nosso trabalho, mas principalmente melhorando o resultado dos projetos. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o dono do negócio tem que ser o projeto. O dono do negócio, de longe, não é a Domi, porque nós somos prestadores de serviço, mas também não tem que ser o próprio incorporador. O dono do negócio tem que ser o projeto, ou seja, as decisões elas têm que ser pautadas naquilo que é melhor para o projeto. Eu sempre falo muito com o pessoal na hora que eu vou iniciar um trabalho, eu falo, gente, nós não somos dono da verdade, a gente tem uma experiência, a gente tem muito know-how, a gente tem background para poder trazer aquilo que a gente tem de aprendizado, de experiências, tanto de erro quanto de acertos em vários projetos e colocar aqui na mesa para a gente buscar tomar as melhores decisões. Mas não existe dono da verdade. Então, cada cidade vai ter uma característica particular, cada mercado vai ter uma característica particular. E isso naturalmente vai nos trazendo também certos desafios, mas a gente tem que correr o risco das decisões que a gente toma em cada uma das circunstâncias. Agora, existem coisas que são particulares de cada mercado e existem coisas que são muito sinérgicas em cada mercado. Quando eu falo, por exemplo, qualquer empreendimento imobiliário, você está fazendo um produto de moradia, ou de investimento que seja, para pessoas. Seus clientes vão ser pessoas. E, naturalmente, essas pessoas têm comportamentos humanos que são padronizados. Então, isso, cara, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, tem coisas que vão funcionar e que a gente tendo esse entendimento das pessoas, isso a gente precisa buscar estratégia que atendam essa frente. Então, tem muita particularidade, mas tem muita sinergia. O que a gente busca é ter o entendimento da melhor forma de atender essas duas situações. Perfeito. Falando um pouco agora de visão macro do mercado imobiliário aí, o que você está enxergando, Manuel? Quais são os principais desafios hoje que o mercado vem enfrentando? Henrique, eu acho que assim, o principal desafio é uma insegurança que a gente tem. Isso a gente vive isso hoje de uma forma muito latente.
na visão dos empreendedores de uma forma geral, Brasil afora. Cada mercado, Brasil é difícil você falar assim, mercado imobiliário brasileiro. Para mim isso não existe. Tem razão. É assim, não existe mercado imobiliário brasileiro, cara, porque o Brasil é tão grande, num país continental, então existe o mercado imobiliário de São Paulo, existe o mercado, e muitas vezes o de São Paulo capital é um, de São Paulo interior é outro. Eu vivi aqui em 2014, 15, onde o de São Paulo capital começou a afundar em crise, o interior ainda continuou acontecendo. Então, não existe ali uma regra para o mercado imobiliário nacional. Então, cada momento e cada região, cada cidade vive uma circunstância particular. Agora, se for tentar traduzir isso numa visão nacional, é uma insegurança muito grande com as questões políticas e econômicas do Brasil, aumento de taxa de juros, aumento da inflação, aumento dos custos de obra, tudo isso tem acometido o Brasil inteiro. Agora, por outro lado, cara, a taxa de juros está lá nas alturas e o mercado de Goiânia vendeu ano retrasado 7 bi, ano passado 8 bi, terceiro maior mercado do Brasil. Então, assim, onde que está a crise nisso? Pois é. Assim, sabe? Por isso que eu falo que é muito particular. Em outras praças, quando a gente fala de Santa Catarina, o negócio está lá acontecendo também. Enfim, então, cada região, cara, vive as suas circunstâncias. Eu hoje te confesso que apesar de estar conectado com isso por uma necessidade de informação, eu me pauto muito pouco nisso, cara. Assim, eu zero durmo ou acordo preocupado com questões econômicas ou políticas do Brasil. Zero. Tá? Assim, e por que eu falo isso? Porque eu sou de uma linha de que, cara, certamente a sua empresa, qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, está nos acompanhando agora, certamente a sua empresa não atua no mais alto grau de eficiência. Certamente. Não há nenhuma empresa 100% eficiente. Toda empresa tem as suas deficiências. Então, assim, sobre o que eu tenho domínio? Eu tenho domínio sobre a situação econômica, sobre a situação política do Brasil? Zero. Agora, sobre a eficiência da minha empresa, eu tenho domínio. Então, eu vou ficar dormindo e acordando preocupado com circunstâncias econômicas? Não, eu tenho que me preparar, obviamente, por isso que eu falo sobre questão de informação. Então, eu tenho que me preparar, saber o que está acontecendo, para entender como que o mercado está se comportando frente a isso, analisar dados para poder tomar essas decisões e não humor de coisa. Por exemplo, um dado que a gente analisa lá em Goiânia e analisa em outras praças também. Cara, qual que é o VSO da praça? Se eu paro de lançar hoje, em quanto tempo que eu consumo o meu estoque? E aí isso você pode olhar de forma macro, né? Goiânia, se eu não me engano, vai estar aí mais ou menos 1 ano e meio, né? Vou estar falando aí ou um pouco mais, um pouco menos, ou seja, parou de lançar 1 ano e meio, acabou o estoque da cidade. Isso é um bom número, né? Agora, você também pode olhar esse estratificado por nicho. E o segmento econômico está como? Porque o segmento econômico puxa esse número para baixo. Só que então tem algum segmento que está puxando isso aqui para cima. Se eu não me engano, no médio alto padrão está 1 ano e meio, o segmento econômico está puxando para baixo, a média do mercado está um pouco acima de 12 meses. Então, assim, isso você consegue fazer análise, mas aí é análise, né, assim, com base em dados, com base em números e tudo. E aí, sendo responsivo a isso, cara, como que eu faço para a minha empresa ser mais eficiente? Porque eu sempre falo muito o seguinte, cara. Tem um cliente nosso lá que aí o cara faz um empreendimento por ano, ele tem a perspectiva de fazer 2, passar a fazer 2. Ou seja, ele vai dobrar o tamanho da empresa dele. Ok, tá. Ele atua numa praça como Goiânia. Aí o cara está lá, mas eu quero começar a fazer 2, mas não sei, eu acho arriscado, porque eu fico com medo, será que o mercado vai continuar do jeito que está e tudo? Eu falo, meu amigo, deixa eu te falar, de 1 para 2 são 1, certo? Você precisa aumentar 1 empreendimento por ano na cidade de Goiânia. O que é 1 empreendimento na cidade de Goiânia? Goiânia hoje deve estar, lança em média aí 50 empreendimentos ano de lançamento, né? 40, 50, enfim. Só que ainda tem os estoques ali, remanescentes, enfim, sendo trabalhados. É um volume muito pequeno. Você falar um empreendimento de 100 milhões frente a uma praça 150 milhões frente a uma praça que vende 7, 8 bi por ano. Então, é um número muito pequeno. Agora, o que você precisa para ter segurança de lançar esse 1 a mais? Você precisa ser mais eficiente, você precisa ser mais profissional.
Por quê? Porque aí não é uma questão de será que o mercado vai responder a isso? Será que eu estarei no mercado com o meu empreendimento bem posicionado? Aí é uma questão de se destacar em relação aos demais. É meio que um rouba-monte. Né? É verdade. Assim, cara, como é que eu pego aqui esse espaço? Os 7 bi, os 8 bi lá do mercado, eles vão acontecer. O mercado de São Paulo tem seu número também. Porra, isso aqui vai acontecer. Alguém que quer falar em 2, 3 empreendimentos a mais em São Paulo capital, isso representa o quê no mercado da cidade? Nada. São Paulo capital, 30 bi por ano. Então, aí você fala assim, 30 bi no ano. Aí de repente você quer 2, 3 empreendimentos com 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, que seja. É um número pequeno. Assim, agora a empresa está pronta para isso. A empresa está preparada para isso. Ela tem estrutura profissional para jogar o jogo e fazer isso bem feito. Ela escolheu os melhores terrenos, desenvolveu os melhores produtos, tem a melhor estratégia de marketing, comercial, vendas, está com preço ajustado. Para mim é aí que está o jogo. Entendeu? Só que muita gente ainda fica com a cabeça muito direcionada da porta para fora, que a gente tem que estar num certo ponto, mas eu acho que tem que estar para nos preparar internamente. Aí depois, cara, é fechar a porta, olhar para dentro de casa e falar, porra, como que eu faço para esse time ser mais eficiente possível? Como que eu faço para esse time ser mais eficiente possível e aumentar o seu nível de resultado, entendeu? Assim, é um pouco da cabeça que eu tenho, sabe? Não, perfeito. E o mercado imobiliário ele vem sempre evoluindo, né? Eu quero te perguntar como é que você vem observando essas tendências do mercado imobiliário, como é que você está se posicionando, o que você vem observando aí de evolução no mercado? Henrique, eu acho que tem uma série de frentes de evolução no nosso setor para acontecer. Agora, de um certo lado, eu acho o mercado imobiliário muito lento nesse processo, né? Muito responsivo também. Mas, assim, algumas coisas a gente vê acontecendo. Por exemplo, se a gente for para o ambiente técnico, a gente tem uma série de iniciativas que vão buscando ali um processo de maior industrialização da nossa construção, de terem soluções mais prontas. Lá em Goiânia, eu estou envolvido numa conversa lá, assessorando alguns amigos em casas modulares, por exemplo. A Amanda, que eu comentei, a minha esposa, ela representa materiais para o segmento da construção em soluções de construções secas. Amanhã eu estou indo para Rio Claro para poder visitar uma fábrica que também constrói casas modulares. Então, assim, essas iniciativas a gente vê muito serem feitas, enfim. Mas na prática mesmo, aquilo que está sendo lançado, construído, entregue, ainda tem uma distância muito grande nesse processo. Mas é uma frente e que ela é natural de ser tracionada. Por quê, cara? O custo da mão de obra tem aumentado e a deficiência e a dificuldade para atrair pessoas para canteiro de obras também só tem aumentado, né? Hoje é muito difícil você conseguir atrair, por exemplo, profissionais jovens para os canteiros de obras. Antigamente era o pai estava lá, tinha feito carreira, já estava como mestre, o filho começava como servente, e aí depois ia servente, pedreiro, enfim, encarregado, mestre, ia gerando gerações ali no segmento da construção. Hoje você já não vê isso, cara. Assim, o pai que é mestre, o filho é Uber, né? Ou vai para um outro tipo de atuação, né? O que cara, assim, o setor é que tem que se virar para se tornar atrativo, né? A pessoa está tomando a melhor decisão para a vida dela. O setor é que tem que se tornar. Existem pontos nisso? Tem. Por quê? Porque um cara que é Uber, por exemplo, ele não tem plano de carreira e tudo. O setor da construção, cara, ele proporciona uma condição de crescimento muito acelerada no nosso mercado. Um bom profissional, ele sai de servente para mestre de obra num curto espaço de tempo, né? E aí pega o salário dele e quintuplica, né? E num curto espaço de tempo, que outros setores dificilmente vão proporcionar. Mas é uma questão de circunstância de mercado e os profissionais hoje não estão se sentindo atraídos pelo nosso setor. Vai ter que se ajustar a isso. Outro ponto também que influencia muito no nosso mercado e que começa a partir do ano que vem é a reforma tributária. A reforma tributária vai vir aí onerando o nosso setor. Isso já é um fato, já está definido, né? Assim, até uns meses atrás
Era discussões, eram hipóteses, agora já é um fato, já está sancionada a lei, enfim. Então, a partir do ano que vem, a gente começa a ter a transição, né, que ela vai até 2032, 33 ali, que é a transição da reforma tributária, que também vem onerar o nosso setor. Além da questão inflacionária, né, que a gente tem no setor como um todo, não só na frente da mão de obra, mas na parte dos materiais também. Essa questão econômica. O que é economia? Cara, está afetando dólar, o dólar está afetando o custo dos materiais. Né? Então, assim, tudo isso pressiona aumento de preço, aumento de custo, o que obviamente tende a pressionar o aumento de preço. Aí fica sempre aquela incógnita. E o preço vai responder? Por enquanto tem respondido, mas vai responder até quando? Tem demanda para subir quanto isso? Porque a pressão por preço em todas as frentes que eu vejo, ela é muito grande. Na mão de obra, na reforma tributária, na própria demanda das regiões, mudanças de plano diretor, que também impacta, isso é muito uma questão pontual, mas tenho visto em algumas cidades, tudo isso pressiona o preço para cima. Aí é uma dúvida que fica como que o mercado vai estar nesses movimentos e se ele vai conseguir, se os clientes vão continuar conseguindo responder positivamente a isso, né? Pois é, eu estava numa discussão esses dias com um amigo meu, incorporador, e falando que realmente é um ano que vai ser desafiador, né? Está sendo, né, Manuel? A Selic, a gente tem previsão só subindo, né? A Selic só subindo, e a gente vê aí essa fatia grande do mercado, que é a classe média, sofrendo muito. Então, muito se fala, esse ano é o ano do Minha Casa Minha Vida e o ano do alto padrão. Você enxerga dessa mesma maneira? Como é que você está vendo a classe média aí? Porque realmente são os mais afetados, né? A Minha Casa Minha Vida, você tem subsídio. O alto padrão, enfim, o pessoal até ganha né, com a Selic alta. E a classe média, como é que você está enxergando aí para esses próximos meses ou anos, enfim? Cara, no geral, é o que acontece. Assim, no geral, quem sofre nesses momentos de mercado, principalmente é a classe média. A classe baixa, a classe econômica, os empreendimentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, não é que eles não sofrem. Obviamente, se você eliminar o aspecto imobiliário, crise econômica vai afetando de baixo para cima da pirâmide, né? Sim, então, assim, quanto menor a renda, mais você sofre. A inflação, por exemplo, do IPCA lá, do consumidor, do supermercado, enfim, vai afetar muito mais quem tem menos dinheiro. Só que no imobiliário, pelo fato da gente ter programas habitacionais direcionados para esse segmento, isso faz com que esse mercado ele continue acontecendo, continue aquecido. Aí é um mercado que ele não é correspondente à questão de momento econômico. Concordo. Ele é correspondente à questão de estruturação de funding, que, obviamente, o momento econômico interfere, porque quando você sobe taxa de juros, fica mais difícil você ter estruturas de funding para essas operações. Só que não é só isso, né? A questão do funding imobiliário, ela não bate só na questão da taxa de juros, ela bate numa questão da sustentabilidade mesmo, tanto do FGTS, né, quanto da poupança e de todo esse ecossistema e de outras soluções de funding que os bancos já têm feito, já têm adotado, como estruturas de capitais privados, e como que a gente vai conseguir, como que o mercado, de uma forma geral, vai conseguir criar estrutura para poder fazer frente a isso. Mas até o momento, cara, assim, tem acontecido, o mercado está acontecendo, então o econômico, assim, hoje a gente até brinca, né? Assim, faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, cara, é demanda infinita, assim, você acertando, né, não fazendo uma cagada muito grande, né, no projeto ali e tudo, o negócio vai embora. Já o média renda, o alto padrão é o que você falou, assim, o altíssimo padrão, cara, esse cara, ele assim, geralmente nesses momentos de crise, muitos desses caras estão ganhando mais dinheiro. Pois é. Ou muita gente está subindo de nível e acessando esse patamar
de padrão de vida, né? Assim, se tornando rico nesse momento. Porque a crise, cara, assim, ela não deixa todo mundo sem dinheiro, ela deixa, o dinheiro circula menos e troca de mãos, né? E vai se concentrando ali na mão de quem está conseguindo ganhar dinheiro no momento de crise. Então, é o que eu vejo. Agora, a média renda é quem sofre, né? Assim, o cara do patamar médio ali é quem tem a renda achatada. Geralmente é o cliente que vai comprar um imóvel e na hora do repasse não vai dar conta de repassar e vai ter que ou tentar revender ou fazer um distrato. O do Minha Casa Minha Vida já repassou na largada. O do altíssimo padrão, né? Assim, por mais que tenha corrigido muito o saldo dele, enfim, ele vai honrar com aquele compromisso, porque ele tem um outro posicionamento, né? Ele tem fonte de renda, ele tem como fazer frente a isso. Agora, o média renda é quem tem essa dificuldade. Muitas vezes, na hora que compra o imóvel, tem crédito no banco, na hora que vai repassar, a renda já achatou e não consegue esse crédito, né? Ou não conseguiu nem pagar todos os balões ali ao longo do caminho. Enfim, então, essa para mim é a classe mais sensível. Não, concordo. Perfeito, Manuel. E falando um pouco agora, voltando a falar da Domi e futuro, quais seus planos para a Domi nesses próximos anos aí? Cara, assim, o que a gente tem como projeto de evolução, tá? Nesse ano, a nossa busca ela é por consolidar essa estrutura desse ecossistema que eu te coloquei. Então, gestão, consultoria e educação. Essa é a nossa meta, né? A nossa missão para esse ano. E, obviamente, melhorando e aumentando ali níveis de serviço e formas de atuação em cada uma dessas frentes. Daqui para frente, cara, nos próximos anos, começar a transformar isso em uma plataforma mesmo de soluções. Por exemplo, o educacional a gente começa concentrado na parte de marketing comercial, lançamentos imobiliários, que é aquilo que a gente tem uma grande experiência e que tem feito no maior volume hoje. Mas nada impede de amanhã a gente ampliar isso para uma base educacional imobiliária mais ampla, trazendo soluções para outras vertentes. No ambiente de consultoria, a gente tem uma visão de uma necessidade de trazer tecnologia e de melhorar as metodologias, as sistematizações dos nossos processos para que a gente consiga ganhar escala nessa operação. O ambiente de gestão é onde a gente vê uma dificuldade maior no processo de escala, né? Assim, hoje eu estou com a cabeça muito voltada assim, eu preciso visão de modelo de negócio e um modelo de negócio que me permita escalar a operação, né? Assim, muito por uma questão pessoal minha mesmo de como direcionar o crescimento da empresa e para onde focar a atuação da empresa. Então, eu estou com a cabeça voltada para a operação escalável. Educação e consultoria. Educação é o que mais me permite isso, mas consultoria também me permite um nível de escala. Onde eu tenho a maior barreira desse processo no ambiente de gestão. Mas, assim, é um ambiente que eu não... É uma frente de atuação que eu não largo, não deixo de fazer, até porque é onde a gente atua na prática e tem ali o que a gente fala de a barriga no balcão. É verdade. Eu falo assim que, no mínimo, essa operação ela vai ser meu P&D, minha pesquisa e desenvolvimento, né? Que é onde eu vou ali desenvolver todas as metodologias e tudo de forma prática, cara, porque eu não quero ter uma estrutura de consultoria, uma estrutura educacional que venda teoria. Eu quero vender teorias pautadas em ações práticas, em atuação prática. Então é essa. Só que aqui é onde eu tenho o maior desafio de escalar o negócio. E aí a gente tem ou o caminho de ter isso aqui como uma operação mais concentrada e mais enxuta, como a gente tem hoje ali, e definindo, 2, 3, 4 praças e atuando ali de forma concentrada nessas regiões e ganhando um pouco de escala, de volume, né, nessas regiões, mas sem fazer uma operação, preocupar com uma operação escalável e deixar ela ser assim mesmo. Ou fazer isso aqui uma operação, buscar uma forma de fazer isso aqui como uma operação escalável, montando estruturas regionais, enfim, aí são caminhos que eu vou deixar
o futuro me dizer, né? Assim, não adianta também, assim, não fico colocando ali tudo no papel, enfim, eu tenho uma visão e um norte para onde a empresa está indo e como que a gente vai direcionar esse crescimento, mas assim, é muito dia após dia, cara, assim, mês a mês, sentindo ali as dificuldades, vendo como que o negócio está acontecendo, é que a gente vai ajustando essa rota. Boa. Manuel, para finalizar, quais conselhos você daria para quem quer se destacar ou até mesmo entrar no mercado imobiliário? Cara, assim, primeira coisa, uma das coisas que eu falo é que o mercado imobiliário, ele é um mercado de conhecimento acumulativo. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando a gente pega, vamos imaginar o seguinte, o mercado financeiro ou algum outro setor que seja paralelo ao mercado financeiro. Cara, se você pega um cara genial, um cara que tem a cabeça fora da curva, por exemplo, de visão matemática, sei lá, enfim. O cara nesse mercado, ele vai lá e monta uma determinada solução. Às vezes ele consegue em 1, 2 anos se sobressair a profissionais que já estão há 5, 10 anos nesse mercado. Por exemplo, mercado financeiro, se o cara desenvolver lá um algoritmo, uma fórmula de analisar a movimentação das ações, enfim. Não é fácil, mas a gente sabe que não é fácil, mas eu estou dizendo assim que esse é um caminho possível. Quando você vai para o mercado imobiliário, cara, não é assim que funciona. Entendeu? O mercado imobiliário é assim, é uma série de projetos, cada projeto se desenvolve de uma maneira diferente. A gente falou muito sobre isso aqui. Sim. Então, o profissional que ele quer crescer no mercado, seja quem está entrando agora, ou seja quem já está no mercado e que quer se profissionalizar, ele tem que ter em mente que ele precisa acumular muita experiência, ele precisa acumular muito conhecimento. E aí, cara, esse acumular experiência, acumular conhecimento é na vida prática. E é lógico que na vida teórica você vai buscando formas de encurtar esse caminho, né? Hoje a gente tem muita solução para isso, seja com um curso, seja com um podcast como esse, né? Igual eu falei, eu também tenho um canal de podcast. Um dos propósitos meus lá, só te contar uma história para você entender um pouco mais dessa visão. Quando eu vim para São Paulo, que eu falei em 2014, eu lembro direitinho, cara, eu estava na estrada junto com o Elbio, que é o presidente lá da IBM, fundador da empresa, e o Fernando Razuc, né, um grande amigo, hoje tem a empresa dele lá em Goiânia, a Somos. Conheço. Estava com os dois dentro do carro, rodando aqui o interior, e aí eu perguntei para eles, falei, galera, eu sempre fui muito assim de querer acelerar meu processo, cara, de correr atrás e ver a forma de evoluir no aprendizado, no conhecimento. Eu falei, cara, eu quero acelerar aqui, o que eu faço? Estou entrando agora na incorporação, não entendo nada dessa porra, como é que eu faço aqui para entender mais sobre esse mercado? O Elbio, né, meio curto e grosso, aquela visão mais antiga, ele falou, Manuel, tira a bunda da cadeira, vai rodar, vai bater em imobiliária, vai correr atrás de terreno, vai conversar com um, vai conversar com o outro, porque é assim, cara, que o nosso mercado funciona. O Razuc falou, Manuel, é isso mesmo, mas assim, eu acho que você tem que buscar estar muito conectado com questões econômicas, livro, pós-graduação, essas coisas dificilmente vão te encurtar esse caminho assim no nível que você está querendo. Aí ele me sugeriu até uma newsletter na época da ADEME do Rio de Janeiro, cara. Olha o nível que a gente estava naquela época. Caramba. Nós estamos falando de 11 anos atrás, né? Pois é. Logo ali. Cara, tem uma newsletter aqui da ADEME do Rio de Janeiro que você vai conseguir se conectar com muita coisa do setor e tal, tudo que relaciona ao setor eles consolidam ali, mandam uma newsletter. Eu me inscrevi na época, lia todas as matérias ali e tal, e ia buscando isso. Depois começaram a vir os podcasts, né, que eu sempre escutei bastante, ConstruCast, vários outros, enfim, que falava sobre empreendedorismo, falava sobre coisas do setor. E aí foi disso até que uma das coisas que surgiu a ideia de fundar o Inktalks, né, de montar o Inktalks, para poder levar um pouco desse bastidor de conhecimento e tudo, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, de trazer um pouco dessa visão para quem acompanha para quem acompanha e quer evoluir nesse nível de profissionalização.
Então, eu acho que hoje, cara, é um caminho muito mais fácil para quem quer seguir esse caminho. Tem cursos, tem a imersão que eu comentei contigo, tem cursos online, enfim. Então, é correr atrás e buscar se profissionalizar. Assim, eu acho que o principal ponto do negócio imobiliário, para a pessoa se destacar no processo imobiliário, é profissionalização, em primeiro lugar. Segundo, cara, fazer muito relacionamento, muito network, né? Assim, o quanto que a gente, né, se conectou e criou disso outras conexões. Vira e mexe, a gente quer fazer uma coisa. Henrique, cara, estou precisando de alguém assim. É isso aí. Tenta me conectar, enfim, me acessa a tal pessoa e tudo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Muito benchmark também. Rodar outros stands, outras empresas. Pô, eu vira e mexe, estou ali fazendo agendas com outras empresas para poder conhecer dos seus negócios, das suas operações e aprofundar nesse processo. E, cara, dia a dia, trabalho, dia a dia, evolução, tendo entendimento de que nessa necessidade de uma evolução acumulativa, isso exige tempo. Porque tem muita gente também que quer, assim, o cara acabou de entrar no mercado imobiliário e já quer ditar regra. Cara, assim, calma que, assim, é um mercado que você precisa desse conhecimento acumulativo e você precisa de um tempo para conseguir amadurecer a sua evolução profissional e aí ter condição de ir galgando novos espaços. Perfeito. Manuel, quiser deixar aí então uma mensagem final para o pessoal e já mostrar para eles onde e como eles podem acompanhar seu trabalho, fica à vontade. Bom, gente, primeiro eu coloquei aqui para vocês, eu sempre brinco muito, para quem é da área técnica e vem de construção, obra, projetos, enfim, eu sempre brinco, deixe de ser engenheiro. É uma das frases que eu utilizo, mas isso é para tratar o quê? Eu sou engenheiro de formação, então eu posso falar. Isso é para colocar o quê? Que a gente ficou aqui, né, pouco mais de uma hora conversando sobre uma série de assuntos e muito pouco o assunto técnico. Nós estamos falando aqui de negócios, de visão de mercado, de visão de empresa, de pessoas, de formas de gestão. Por quê? Porque uma coisa é a construção, outra coisa é a incorporação. Para quem quer evoluir no processo de incorporação, você precisa se voltar para o que acontece lá fora, se conectar com o mercado, entender de pessoas, de gestão de pessoas, de liderança. Tem que ter visão econômica, apesar de eu ter falado aqui que, né, eu me influencio muito pouco pelos aspectos econômicos e políticos hoje, mas você tem que ter entendimento e tem que ter visão disso, entender o que está acontecendo no meio como um todo, quais são as influências de todos esses processos. Eu fui buscar estudar a reforma tributária para entender qual que é o impacto da reforma tributária no nosso mercado, porque eu preciso saber disso na hora que eu vou treinar equipes de vendas, na hora que eu vou discutir sobre certos assuntos. Então, se profissionalize com uma visão da porta para fora, com uma visão mais ampla de mercado e uma visão menos concentrada na questão técnica, na questão fechada, porque eu sempre falo muito o seguinte: o cliente, quando ele vai buscar um imóvel para adquirir, ele não está comprando o seu imóvel porque você constrói bem, porque você tem boas técnicas construtivas, porque você tem um bom projeto. O cliente, ele procura um imóvel para comprar por uma necessidade própria dele, ou porque ele está casando, ou porque ele está crescendo na vida e quer sair da casa dos pais, ou porque ele quer sair do aluguel, ou porque ele quer um imóvel maior, por qualquer razão que seja. Então, é uma necessidade pessoal do cliente e não uma questão técnica da empresa. E para se conectar com isso, para estar conectado com as necessidades do cliente, a gente precisa ampliar um pouco a cabeça nesse processo. Boa, valeu demais, cara. E chegamos ao fim dessa entrevista com Manuel Bruno, CEO e fundador da Domi Inteligência Imobiliária. Irmão, muito obrigado. As portas aqui estão sempre abertas. Volte mais vezes, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio aí. Valeu.